Olá, gente querida, incansáveis heróis resilientes do agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar você como proteger seu patrimônio e a sua liberdade no campo, porque tá difícil. Cada dia que passa, o governo quer impor mais impostos, quer te vigiar e tudo mais. Mas vamos lá, eu vou te ajudar. E você já sentiu que hoje em dia parece que tem um olho eletrônico assim, te vigiando, e até marca assim do café que você toma parece que aparece em algum lugar, sabe? O governo quer rastrear o seu consumo, o banco quer prever sua próxima dívida, o sistema quer que você seja 100% dependente da rede que eles controlam. É como se a gente vivesse num aquário, sabe? Onde cada saca, cada coisa que a gente que colhe ou planta já tem um dono antes mesmo de sair da roça. Eu conheci um produtor que ele cansou de ser vigiado. Verdade. Ele decidiu transformar a terra dele num ecossistema de riqueza invisível. Então ele produz a própria energia, a própria comida, o próprio fertilizante e até o próprio sistema de troca. E isso envolve também um pouco de criptomoedas e etc., algumas tecnologias. E para o sistema ele é pobre, porque ele não consome aquilo que é imposto para ele, ou seja, o que eles vendem. Mas na realidade esse é o cara mais rico da região, porque ele é o único que realmente é livre. E hoje eu vou te ensinar a criar essa blindagem na sua terra, para você produzir riqueza que nenhum burocrata consegue taxar ou rastrear para te sacanear ou continuar te sacaneando. Se você também acredita que a sua privacidade é seu bem mais precioso, que a terra é o único lugar onde a liberdade ainda pode crescer, você achou seu bunker de inteligência. Aqui no Agro Brasil Digital a gente não te ensina a ser gado do sistema, a gente te ensina a ser dono da porteira. Se inscreva urgentemente nesse canal, porque esse tipo de conteúdo o algoritmo não gosta de mostrar para todo mundo. Curta o vídeo, compartilha para as pessoas que você conhece, e se você escolhe a liberdade sobre a conveniência, que te prende, já te prende, vai te prender cada vez mais. Comenta aqui o que é que você já produz que hoje te deixa menos dependente do sistema, da cidade, e vamos fortalecer essa rede de soberania. Bom, produzir riqueza invisível não é sobre ilegalidade, eu não estou ensinando ninguém a ser bandido aqui, tá? Mas é sobre descentralização, sobrevivência, resiliência ao que nós estamos vivendo. É transformar capital financeiro que eles rastreiam em capital biológico, energético, informacional que eles não alcançam. Então eu revirei esse quantidade vasta de artigos que eu tenho, que nós temos juntos, né, no Agro Brasil Digital, com mais algumas informações para montar o guia da fazenda soberana, da propriedade soberana. E o que você vai ver agora na nossa infografia é como blindar a sua produção, criar seus próprios estoques de valor e viver fora do radar sem perder, na realidade, o lucro, né? É uma ideia, tá, pessoal? Porque a informação mais pura e detalhada você vai ver no artigo mesmo. Mas é uma ideia, tá? É uma infografia que vai te ajudar muito. O Google é muito bom nisso. Então presta atenção que esse é o manual do produtor livre daqui para frente. Eu já falo com você. Será que, em um mundo que está cada vez mais conectado, ainda existe um caminho para ter soberania financeira? Bom, a gente vai mergulhar em uma fonte que propõe exatamente isso. Uma estratégia para construir riqueza fora do sistema tradicional como uma resposta ao que ela enxerga como um cenário de instabilidade e de controle cada vez maior.
E olha, o ponto de partida da fonte que a gente vai analisar hoje é uma pergunta bem direta, até provocadora. O governo quer rastrear o seu consumo? Essa questão é basicamente o que dá o pontapé inicial para toda a discussão sobre controle e privacidade financeira que a gente vai detalhar agora. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai tentar entender a ameaça que essa fonte aponta, que está muito ligada às novas moedas digitais. Depois, vamos explorar a solução que é proposta, a tal da riqueza invisível. E por fim, vamos dar uma olhada nas ferramentas práticas que vão da terra ao digital para construir o que a fonte chama de caminho para desconexão. Beleza. Então, qual é o grande problema aqui, segundo essa fonte? Bom, parece que tudo começa com a ascensão das chamadas moedas digitais de bancos centrais. Mas antes de mais nada, vamos lá. O que são essas CBDCs? A sigla significa Moedas Digitais de Bancos Centrais. Imagina o seguinte, é como se fosse uma versão digital do dinheiro que a gente já usa, tipo real ou dólar, só que com uma diferença que é crucial. Elas são emitidas e controladas diretamente pelo Banco Central do país. É a digitalização do dinheiro na sua forma mais oficial possível. E é exatamente aqui que a fonte acende um alerta. As preocupações vão muito além da simples digitalização. Fala-se no monitoramento total de toda e qualquer transação e também na ideia de um dinheiro programável. O que é isso? É a possibilidade de o seu uso ter regras e até prazos definidos por uma autoridade. A fonte destaca que isso poderia levar a uma perda gigantesca de autonomia, afetando principalmente, olha só, o produtor rural. Mas, diante desse cenário todo, a fonte não fica só na crítica, não. Ela propõe uma filosofia alternativa. E é aí que entra o conceito de riqueza invisível. Vamos entender o que isso quer dizer. E bem no coração dessa filosofia está essa ideia aqui que vem direto da fonte. A verdadeira liberdade financeira começa com a capacidade de tomar decisões econômicas sem a interferência do Estado. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é autonomia. Tá, mas na prática, o que é essa tal de riqueza invisível? A fonte descreve como se fosse uma espécie de economia paralela. Ela é formada por tudo aquilo que gera valor fora do sistema tradicional. Vai desde a produção de alimentos para o seu próprio consumo e trocas diretas, o famoso escambo, até guardar valor em ativos físicos, como metais, e, claro, o uso de tecnologias financeiras que são descentralizadas. Para reforçar esse argumento, a fonte detalha o que ela chama de custo real de estar dentro do sistema bancário. E não são só as taxas que a gente paga, não. A análise aponta para a inflação, que vai corroendo o nosso poder de compra quietinha, e também o risco de ter os ativos bloqueados numa crise, o que, no fim das contas, significaria uma perda total de controle. Ok, a partir daqui a coisa fica mais prática. A primeira estratégia para construir essa tal de riqueza invisível está super conectada à terra, com foco em ativos que são físicos e resilientes. A base dessa estratégia é a soberania alimentar. A fonte sugere, por exemplo, o cultivo de sementes crioulas, sabe, aquelas sementes nativas, não híbridas, que podem ser replantadas safra após safra, para garantir autonomia genética. Isso, somado a ter estoques de alimentos e a gerar a própria energia, tipo com o painel solar off-grid, forma um pilar bem sólido de independência. E isso aqui, olha, ilustra muito bem uma mudança de mentalidade. A fonte coloca lado a lado a agricultura convencional, que depende de insumos químicos, com práticas sustentáveis como a adubação verde. A ideia é tratar o solo fértil não como um recurso para ser explorado até o fim, mas como um ativo valioso, um verdadeiro banco de fertilidade que se valoriza com o tempo. Mas calma que a estratégia não para só na terra, não. Ela também tem o pilar digital, focado em ferramentas descentralizadas e em transações P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, sem intermediário. E nesse universo digital, a ferramenta que a fonte mais destaca é o Bitcoin. Ele é descrito como um instrumento de liberdade por 3 motivos principais: a segurança, a natureza descentralizada, que impede que ele seja controlado por uma única entidade, e a privacidade que ele pode oferecer. Ou seja, funciona como um contraponto direto à vigilância do sistema tradicional. E como é que isso funcionaria na prática? A fonte descreve um processo bem simples, de 3 passos. Primeiro, criar uma carteira digital segura para guardar os ativos. Segundo, adquirir Bitcoin. E terceiro, usar plataformas P2P, onde as transações acontecem diretamente entre as partes, sem precisar de um banco no meio do caminho. A fonte também menciona umas ferramentas mais avançadas, as Cold Wallets. Pensa nelas como um cofre mesmo, um cofre físico por seus ativos digitais, que ficam offline e bem seguros. As DEX, que são as exchanges descentralizadas, permitem trocas diretas entre usuários. E os contratos inteligentes são destacados como uma forma de programar acordos, tipo a venda automática de uma safra quando o pagamento é recebido, tudo sem precisar de um banco para intermediar nada.
E para fechar, a análise junta todas essas ideias num plano de ação, sabe? Um roteiro bem claro para quem quiser seguir esse caminho de desconexão do sistema. Esse plano se divide em 2 etapas principais. A primeira é o que a fonte chama de auditoria da dependência bancária, que nada mais é do que mapear e entender todos os seus vínculos com o sistema financeiro convencional. E o segundo passo é a migração de reservas, que é o processo de, aos poucos, realocar o patrimônio para aqueles ativos tangíveis e digitais que a gente já falou. E no fim das contas, a fonte deixa a gente com uma baita reflexão. Em um mundo que caminha para uma conexão e digitalização cada vez maiores, qual é o verdadeiro preço e também o valor da autonomia financeira? É uma questão para se pensar. E com isso, a gente encerra a análise de hoje. Tá claro e transparente para você que riqueza é aquela que o sistema não consegue medir? Ter sua própria energia, sua semente crioula, seu gado rastreado por você, a sua reserva de valor protegida é o que vai te manter de pé quando as crises que vêm por aí, tá? Começarem a bater na tua porta. Eu sei que dá medo de sair do padrão, ele já está acostumado, mas é por isso que eu tô aqui, para ser seu porto seguro, seu guia nessa transição que não é fácil, mas é necessário. E o manual completo dessa soberania rural já está no portal, já está no site. Protegido para quem realmente quer aprender. Se você quer aprender, eu vou te ajudar. É técnico, gratuito e é o seu passaporte para a liberdade. Se você já está no site, termina de assistir o vídeo e rola para baixo, você já vai ver o artigo completo, detalhado. Agora, se você está vendo esse vídeo no YouTube, corre para o primeiro link da descrição, depois que assistir, curtir, compartilhar e tudo mais, e você vai direto para o artigo, tá? E vai ter muita coisa para você aprender, detalhado. Lembre-se, você faz parte e é integrante da maior biblioteca de água do país. O Agro Brasil Digital é isso aí. E eu estou aqui para garantir que a sua riqueza seja só tua e da tua família. Portanto, um abraço apertado para vocês, com a porteira fechada para o mundo e para o sistema, mas aberta para um futuro garantido para a tua família e para você. Um grande abraço. Até mais.